falou, vamos ter 3 convidados hoje, o Guido Nitman, o Janosch Weiss e o Giancarlo Micarelli. Para começar, Guido Nitman, o melhor fotógrafo de Paraty. Falei. Bom, gente, a última reunião, a Roberta falou um pouquinho sobre os aspectos estéticos e artísticos do foco. Como a gente sempre faz, eu vou abordar um pouquinho mais a parte técnica. O que é foco, o que faz o foco acontecer, quando é que a gente tem mais desfoque, quando é que a gente tem menos. Quem quer fazer aquelas fotos com fundo desfocadão, é hoje aqui que a gente vai dar essas dicas. O foco se refere na fotografia à nitidez, ou à clareza que a gente tem num determinado objeto ou num ponto da nossa cena que foi fotografada. Tá? Ele é alcançado ajustando a lente num determinado ponto, de forma com que a luz refletida do nosso assunto, do ponto que a gente quer em foco, convirja exatamente em cima do sensor. Quando isso acontece, essa parte da imagem fica em foco, e aí a gente tem a nossa imagem focadinha. O desfoque é o contrário disso, as próprias palavras são um pouco intuitivas, então é a suavização ou perda de nitidez em partes de uma imagem. E isso pode ser intencional ou acidental. Muitas vezes é acidental, quando você faz aquela foto em velocidade baixa demais ou com foco realmente fora de onde devia estar, mas muitas vezes também é proposital. E eu vou mostrar alguns casos aqui até de imagens feitas propositalmente fora de foco, depois a gente vai ter uma apresentação maravilhosa continuando nesse assunto ali com Janos. E é isso aí. Você pode passar para a próxima, por favor? A gente tem hoje basicamente 2 tipos de foco. O foco manual, onde a gente vai decidir no equipamento, principalmente nas câmeras mirrorless, DLSR também, onde é que esse foco vai estar, se ele vai ser desfocado, se ele vai ser focado, e se é focado, onde esse foco está. E a gente tem o foco automático. O foco automático nas câmeras, ele é direcionado através dos pontos de foco. Eu tenho pontos na minha tela onde eu posso definir em qual ponto eu quero que a imagem seja focada. E no celular, pelo menos na grande maioria dos aparelhos, ele é feito você tocando ali no assunto que você quer fotografar, em cima da pessoa que você está fotografando, coisa assim, o celular faz aquele ajuste de foco. Você pode passar para a próxima, por favor? É meio difícil fazer sem encostar no computador, né? Obrigado. No caso do foco automático, a gente tem nas câmeras DLSR, elas utilizam um sistema de detecção de fase. O que acontece? A câmera DLSR ela tem um pentaprisma dentro, que é um espelho que permite que tanto a imagem que passa pela lente seja refletida para cima e eu possa ver ela pela viewfinder, como quando esse espelho está levantado, ela atinge o sensor e a foto seja feita. Então as câmeras, as DLSRs, elas têm dentro do espelho um sensor específico, que é o sensor de fase, e enquanto essa imagem está passando pelo espelho, ela também já está sendo direcionada para esse sensor, e esse sensor que faz esse ajuste de foco. Ele faz isso medindo 2 partes diferentes da imagem, fazendo uma comparação entre elas, e aí ele consegue medir e avisar a gente, dando aquele bip clássico, que a maioria de nós usa, quem fotografa evento costuma tirar, quando você dá um meio clique avisando que está em foco. Nas câmeras mirrorless, inicialmente elas baseavam-se em sensor de contraste, era um sensor que diferenciava claro de escuro, e quanto melhor o contraste que ele conseguia achar, melhor era o foco que ele conseguia. E com isso, as primeiras câmeras mirrorless perdiam em velocidade para as DLSRs, o foco delas era um pouco mais lento. E isso era um problema, porque como geral as mirrorless são uma evolução, ele achou. São uma evolução da DLSR, precisava ser mais rápido. O que aconteceu então é que se incorporou detecção de fase diretamente no sensor da câmera. E as mais novas elas fazem esse foco tanto para a detecção de fase, quanto também pelo contraste. E com isso o foco das mirrorless está ficando cada vez mais rápido. Por favor. Explica a diferença de DSLR para mirrorless, eu acho que explica isso todo mundo sabe. Mirrorless é a tecnologia mais recente de câmeras, onde a gente tem uma tela atrás que já mostra efetivamente o que está sendo captado pelo sensor. Ela não tem mais o espelho que gerava aquele pedaço em cima da câmera, que a maioria das câmeras mais antigas tem, e que rebatia para uma tela ótica. Na verdade, quando você olha numa mirrorless, você está vendo efetivamente uma tela projetando a imagem. Não é uma imagem ótica. Uma DLSR, diferentemente disso, você está literalmente olhando através da lente e vendo oticamente fazendo. Mesmo que a câmera esteja desligada, você consegue enxergar. Numa mirrorless, se estiver desligada, você não enxerga nada. Acho que é essa a diferença. Foi claro? Então tá, você pode passar para o próximo.
Tá? Foco manual. Foco manual nas câmeras DLSR, que é onde a gente costuma trabalhar um pouco mais com foco manual, ele é feito num pedaço da lente chamado anel de foco. Toda lente que eu conheço tem, talvez o Jean possa me atualizar sobre alguma que não tenha, mas você conhece alguma lente sem anel de foco? Então, assim, mesmo essa aqui eu coloquei de propósito uma cinquentinha. Só esse automático. Sim, sim, mas aí o foco é automático, né? O foco manual precisa de um anel de foco. Eu coloquei aqui uma cinquentinha, que é uma lente fixa, ela não tem zoom, então ela só tem um anel. Numa lente zoom a gente tem dois anéis, um controla o zoom, o outro controla o foco. Aqui a gente tem uma lente fixa, ela tem uma distância focal fixa de 50 milímetros, então ela tem um único anel de foco, que é onde a gente controla. A gente vai girando esse anel, ele mexe um componente óptico dentro da lente, que vai fazer com que os raios converjam numa determinada parte da imagem, exatamente onde eles estão convergentes, é a parte que a gente vai ter mais nítida dessa imagem. Você pode passar para o próximo, por favor? Então aqui a gente tem uma imagem levemente fora de foco, uma pena que o PPS aqui não aceita animação, porque isso era uma animação que mostrava. Aqui vocês veem que a convergência está um pouco fora, então o meu assunto está fora. Esses raios se referem aos raios que foram refletidos pelo meu assunto, porque eu tenho luz vindo de toda a imagem, e alguma parte dela provavelmente vai estar em foco, só que o meu assunto ali, a parte que eu estou destacando, não está aqui no caso. Se eu tivesse isso aqui convergindo exatamente aqui nessa linha onde está o sensor, a ilustração diz que estaria o sensor, aí sim essa imagem, o meu assunto ali, o meu barquinho ali embaixo estaria em foco. Muito parecido com o olho embora. Deixa coisa fora de foco, porque na verdade você não faz o foco no sensor do olho. E eu tinha colocado aqui no começo também uma imagem de uma lupa. Quem já brincou com o sol numa lupa para botar fogo em alguma coisa, sabe que a gente só consegue botar fogo nas coisas quando as imagens, quando a luz do sol está convergindo. Ou seja, quando ela forma aquele pontinho pequeno. Enquanto você está lá com a lupa, ele está formando um ponto de luz grande, aquilo não esquenta muito, mas na hora que a gente concentra toda aquela iluminação num ponto só, ali começa a gerar fogo. É a mesma coisa aqui, só que a gente está convergindo a luz em cima do sensor para gerar uma imagem em foco. E aí a gente cai no conceito de profundidade de campo. Eu coloquei aqui também o termo em inglês, o depth of field, porque vocês vão ver muito em site americano, principalmente, eles utilizando a abreviação DOF para profundidade de campo. E é uma diferença de terminologia que às vezes causa um pouquinho de dificuldade, por isso eu coloquei ali também. A profundidade de campo é um termo fotográfico que se refere à área de uma imagem que está nítida, ou seja, aquele pedaço que está em foco. Ele se estende à frente e atrás do ponto principal. Para quem gosta da parte técnica, ele se estende mais para trás do ponto onde eu foquei do que para frente. Então, se eu tenho aqui uma câmera fotografando, eu tenho uma pessoa aqui, a minha área de nitidez vai ser um pouco mais para trás da pessoa que eu foquei, um pouco maior do que para frente. Digamos que a pessoa estivesse aqui no meio da área de nitidez, a gente vai ter mais ou menos o dobro de área em foco para trás dela do que a área que eu tenho na frente. A gente diz que ela está mais ou menos a 1/3 da área em foco. Eu vou ter a minha área de foco, eu vou ter uma área fora de foco antes e eu vou ter uma área fora de foco depois desse meu assunto. Quando a gente tem uma profundidade de campo rasa, significa que apenas uma pequena parte da imagem, ou uma profundidade de campo pequena, como muita gente fala, quer dizer que a gente tem uma pequena parte da imagem em foco. Isso acontece principalmente quando a gente está usando uma lente muito aberta, em algumas outras situações aqui que a gente vai explicar também, e gera aquele desfoque de fundo que muita gente adora. A gente vai falar um pouquinho dele também. Uma grande profundidade de foco, ao contrário, que a gente consegue com uma lente mais fechada, se afastando mais do assunto e com alguns outros recursos, ela é muito utilizada, por exemplo, em fotos de paisagem. Quando eu quero fazer uma foto de uma paisagem gigante, vou lá no Mirante de Paraty, quero fotografar ali uma parte grande da paisagem de Paraty, não faz sentido eu ter uma parte totalmente desfocada dessa foto se eu quero mostrar essa paisagem inteira. Então a gente vai buscar uma profundidade de campo maior. Você pode passar para o próximo, por favor? A não ser que seja para o Ed. Mas ele faz no Photoshop. Não é? Então, vamos dizer o seguinte: posso fazer uma interrupção? Pode, por favor. Então é o seguinte:
quando você fotografa, você tem que saber todas essas coisas. Mas na hora que está na ação, é a emoção que vale. Uhum. Então, eu já, quando clico uma foto, eu já sei o look que vai, já sei, vou fazer aquela foto e vou fazer. Hoje você tem meios para você desfocar. Não pode. Quer dizer, com vários aplicativos que permitem. Mas é bom saber a teoria. Hoje as pessoas não sabem o que é uma fotografia. Isso que você está fazendo está certo. Porque, ela não sabe. É um processo. Sim, sem dúvida. Que nem o cara que escreve analfabeta. Ele escreve, e aí? Provavelmente a gente vai chegar muito em breve em um ponto onde a gente vai poder fotografar. Depois essa história toda não serve mais nada. Mas tudo bem. A gente vai chegar num ponto onde provavelmente você possa fazer uma foto com quase tudo em foco, com um sensor extremamente pequeno de um telefone, por exemplo, e fazer o foco seletivo depois. Isso já está funcionando hoje no iPhone. A gente acabou de ver, por exemplo, você consegue gravar um vídeo e fazer o foco no pós, né? Eu mesmo faço. Aham. Eu sei onde eu vou selecionar e que eu vou desfocar. Mas tem que Aqui eu separei quais são os 4 elementos que constituem o foco ou desfoque de uma imagem. O primeiro elemento, e eu considero o mais importante, porque é pelo menos eu percebi, é o que mais afeta, não é a abertura da lente. Muita gente fala, nossa, quer fazer uma foto com fundo desfocado, tem que comprar uma 50mm. Ela facilita muito, com certeza. Mas a principal característica que vai mudar isso é a distância relativa, tanto do assunto quanto do fundo. Basicamente, quanto mais próximo eu tiver do meu assunto a ser fotografado e mais distante eu tiver do meu fundo, muito maior vai ser o desfoque. O segundo diferença, que faz muita diferença, é a distância focal. Uma lente, quanto mais for teleobjetiva, quanto mais ela for daquelas lentes que aproximam o que está longe, menor vai ser a profundidade de campo que ela tem e, consequentemente, bem maior vai ser o desfoque. Então, se a gente fala, por exemplo, em termos de abertura, 1.8 em 50mm dá um grande desfoque, a gente pode pegar uma abertura muito mais fechada como 5.6, se a gente estiver fotografando a 300mm, o desfoque atrás ainda vai ser maior. Então é uma coisa que faz muita diferença. A terceira, abertura da lente, o clássico. Quem já chegou na fase de comprar uma câmera, comprar uma lentezinha, já deve ter escutado, compra uma 50, 1.8, lente clara que faz desfoque. Eu não estou fazendo aqui de forma nenhuma uma campanha contra a 50, de jeito nenhum. Comprem, a gente tem 4 dessas lentes, com funções e características diferentes, mas é uma lente que eu acho que a gente tem que ter, salva a noite quando está escuro, ajuda demais, faz um desfoque lindo. É uma lente, no caso, por exemplo, tanto das Canon quanto das Nikon, é uma lente barata, mas por ter um sistema óptico simples, ela é uma lente que tem uma qualidade de imagem muito, muito grande. Então, quem precisa fotografar produto, quem precisa de detalhe, quem precisa de uma qualidade de imagem realmente legal, uma 50mm, mesmo a Fantastic Plastic, que é a lente de plástico mais barata de entrada da Canon, é uma baita lente, tem uma baita qualidade de imagem. E o último item, que muitas vezes eu vejo ser ignorado, mas que eu acho que é também importante na nossa conversa, principalmente por causa dos celulares, é o tamanho do sensor. Então, uma câmera DSLR, por exemplo, uma cropada que tem um sensor de 1.6 menor do que 35mm, ou uma full frame que tem um sensor de 35mm, são sensores maiores. A gente vai pegar um sensor de médio formato, é um sensor maior ainda. Quanto maior o sensor for, maior é o desfoque que você vai conseguir com essa câmera também. Então isso é muito importante no aspecto de que é muito difícil fazer desfoque com o celular por essa razão, com a lente do celular, direto, por essa razão. Porque o que acontece no celular, o sensor é muito pequenininho. E aí a gente não tem tanta área de desfoque. Você pode passar para o próximo, por favor? Aqui eu tenho uma ilustração que fala exatamente sobre a distância entre o assunto e a câmera e o fundo. Então aqui ele tem um assunto, que é o nosso coelhinho na primeira imagem, ele tem uma florzinha, um capinzinho na frente, ele tem algumas árvores atrás, mas ele fez essa foto aqui com a câmera com a lente bem aberta. O que vai acontecer? Tanto a minha plantinha que está na frente, quanto as minhas árvores que estão no fundo, vão sair todas desfocadas. Diferentemente disso, na segunda foto, já foi uma foto feita com a lente bem fechadinha,
Então a gente vai ter menos luz e a gente vai ter que lidar com o fato de ter menos luz, ou deixando o meu sensor exposto mais tempo, ou iluminando essa foto de uma outra forma, mas eu vou ter muito mais nitidez, uma profundidade de campo muito maior, eu vou ter muito mais elementos nítidos na minha foto. Você pode passar para o próximo, por favor? Aqui eu tenho mais alguns exemplos. Relativo à abertura, gente, esses números são um pouco confusos para quem não está acostumado a lidar com eles, pelo seguinte: parece que quando a lente está mais aberta o número é menor e quando ela está mais fechada o número é maior. Na verdade, isso acontece porque isso aqui é uma fração. É 1 dividido por 1,8 e 1 dividido por 4,5. Ali é 1 dividido por 22. Então é como se a gente tivesse o nosso cano ali, ele tivesse sido seccionado em 22 partes e só uma dessas está passando a luz, ou seja, a lente está bem fechadinha. Por isso essa confusão, isso aqui me trouxe muita dificuldade, inclusive eu tomei bomba na época, não era fotógrafo, no teste da Polícia Civil, porque tinha fotografia, caiu essa parte de abertura e eu não tinha entendido absolutamente nada. Cheguei lá, fiquei fazendo conta e as minhas contas provavelmente não fizeram o menor sentido. Aqui a gente tem exemplos em 1.8, essas fotos são de uma cinquentinha, inclusive. Então vocês veem que está bem desfocado aqui na frente, bem desfocado ali atrás. 4.5 já é uma abertura mais intermediária. A gente tem um pouco de desfoque na frente e atrás, mas muito menos acentuado. Nesse ponto, você tem que calcular também a velocidade. Sim. Você fecha 22, você tem uma velocidade. Isso, tem que compensar. 28 tem outra velocidade. Sim. Tem que falar essas velocidades, senão não dá para entender mesmo. Sim, aí você pode estar usando ou o método automático, que aí você vai usar a prioridade de abertura, você vai setar a sua abertura e a câmera vai calcular. É para você ter o 22, entendeu? Você tem muita luz. Você tem Muita luz. Uhum. Já no 1.8, você tem, mas a velocidade é diferente. Sim, sim. Não é só a lente, a velocidade. Sim, sem dúvida. Mas a velocidade não vai influenciar no meu desfoque. Vai influenciar na fotometria. Ela vai influenciar na fotometria, mas não vai influenciar no desfoque. Por isso que eu não tinha colocado nada relacionado à velocidade aqui. Você pode, pode. Aqui a gente tem mais dois exemplos, uma lente bem aberta e uma lente bem fechada, para vocês verem a diferença que dá. Deixa, ele vai. Ele vai. Ele falou que ele vai. Então a gente tem aqui uma lente bem aberta, a f2 é uma abertura muito próxima do máximo da maioria das lentes, ou maior do que muitas até, e f22 é uma lente já bem fechadinha, pouca luz entrando, então vocês veem aqui no primeiro exemplo, até um pouco antes aqui já começa a ficar fora de foco, até no rosto dele ele não está 100% focado, enquanto ali a gente tem ele 100% focado e toda a cerca que está vindo atrás está em foco também. Você queria falar? Não, acho que é completando isso que o Giancarlo falou. Na verdade, quando a gente vê essas duas fotos, por exemplo, as duas estão com a fotometria perfeita. Para eu poder fechar essa foto no f22, ou seja, vai passar muito menos luz na minha lente, então eu vou ter que ou diminuir minha velocidade, né, fazer uma velocidade mais baixa, ou subir o ISO, mas eu vou ter que compensar isso de alguma forma. Então, quando eu escolho fazer uma foto muito focada, eu tenho que pensar se tem o suficiente para fechar. Eu, em estúdio, trabalhava assim. 16, 22. Entendeu? Mas em 22 você tem uma lente mesmo 180, com 6x7. Eu trabalhava muito com uma linha. Não gostava da Hasselblad, que é muito pequena naquele tempo. O formato do 6x6 tinha um aproveitamento do filme menor para você fazer um. Sim. No 6x7 você tem um aproveitamento que era E aí é o seguinte, você trabalhava com realmente 125 no flash e 122. Você tem um total, né? O que você tem é que quando você trabalha com 180, você achata as personagens, mas é um tipo de foto. Mas isso a velocidade e a luz é muito importante. O que o Jean está querendo dizer em relação à velocidade aqui, nesse caso aqui, se a minha conta não me falha muito, são 8 stops de diferença. Ou seja, eu tenho aqui 8 vezes mais luz passando pela minha lente do que no segundo exemplo. Então, para que esse segundo exemplo seja o mesmo resultado em termos de iluminação do primeiro, eu preciso iluminar ele 8 vezes mais. É muito mais luz. Mas é o seguinte também, cara. Se você chegar numa situação como essa, você tem um equipamento muito curioso. Se eu
fotografar com F2, né, você tem um efeito. Se você fechar, você vai ter uma velocidade mais menor. Uhum. Tem que ter a câmera no cavalete. Sim, Você não sim, pode- sim. Isso aí é a diferença. Você pode passar para o próximo? Aqui eu tenho um exemplozinho, uma foto que eu fiz há uns 15 dias atrás, onde eu fiz um desfoque proposital. Eu tenho um primeiro elemento ali, que não parece tão focado aqui, mas no original está focado, que é a flor, e um elemento do fundo que foi propositalmente desfocado. Por quê? Eu queria que dar atenção para a flor, e nesse caso aqui, eu queria inclusive que fosse uma área onde eu pudesse se escrever em cima dessa imagem depois de forma melhor. Então esse fundo mais desfocadinho, ele propicia com que eu possa tanto ter atenção ali na minha flor, mas também com que eu possa escrever em cima dessa imagem. E eu infelizmente não achei, mas tem um exemplo que eu acho muito interessante, tem um fotógrafo que eu fiz uma videoaula dele, um curso online dele, sobre venda de fotos para estoque, para Adobe. Ele fez um acervo muito grande de fotos para Adobe. E a foto que esse cara mais vendeu na vida dele foi uma foto que ele estava na sala dele, ele fez uma foto da árvore de Natal da sala dele, ele fez uma série de fotos com presentes, árvore de Natal, aquela foto típica natalina, e ele fez uma dessas fotos desfocada, bem desfocada. Mas a gente olhando a foto, a gente consegue entender ainda que o clima natalino, mas aquilo para fazer um cartão de Natal, para escrever alguma coisa em cima, por exemplo, ficou lindo. E para surpresa dele, foi a foto que ele mais vendeu na vida em estoque, foi justamente uma foto desfocada. Infelizmente eu não consegui achar essa foto. Se você puder passar para o próximo, por favor. E aí a gente chega no termo final que eu queria colocar aqui, que é o buquê. O buquê é uma coisa que vocês vão ouvir muito fotógrafo falar de buquê. A gente não está falando de buquê de flores, ele na verdade ele vem do bokeh, que é um termo japonês e que significa neblina, até desfoque também, mas pelo que eu vi ele tem mais a ver com névoa. E esse efeito ele não se refere simplesmente à presença de um desfoque, mas é a forma como ele aparece visualmente, porque ele começa a transformar os pontos de luz e de reflexo em padrões arredondados. E esse arredondado, inclusive, tem muito a ver com quantas lâminas o diafragma da sua lente tem. Então, as lentes mais baratas, elas costumam ter aí 4, 5, 6 lâminas no diafragma. Não é tão arredondadinho, né? Fica meio quadradinho esse círculozinho. E aí, todos aqueles pontos de luz que vão estar na próxima imagem que você vai mostrar aí, eles ficam com aquele formato também. Uma lente mais cara geralmente tem 9, 11, 13 lâminas, então as lâminas ficam formando um círculozinho mais perfeito e o desfoque dela tende a ser mais perfeito. É desse desfoque que a gente está falando aqui. Isso aqui é uma imagem que eu fiz propositalmente só para salvar o buquê para usar depois como fundo em outras imagens. E estava lá no nosso banco de imagens, eu achei que cabia aqui para mostrar o buquê. Se você puder passar mais uma. Aqui está o buquê utilizado na prática, no ensaio. Com a belíssima aqui. E é isso. Eu não sabia que tinha. Tem que preparar uma surpresinha, né? Acho que foi, amor. Acho que foi. Obrigado, gente.